Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Então vamos ler o que fala sobre o purgatório no livro do céu. Estou fazendo essa série, começando hoje, primeiro, porque esses dias eu percebi que tem pessoas que ainda têm dúvidas sobre a existência do purgatório, né? E o que a gente puder trazer de elementos a mais, né, nesses escritos da Luísa Picarreta sobre o purgatório, vai nos ajudar bastante a clarear bastante o que, né, sabemos sobre esse tema. Vamos lá. No livro do céu, volume 1, tem um trecho que eu retirei e fala um pouco sobre o purgatório, que tem alguma referência ao purgatório. Vamos lá. Enquanto Jesus dizia isso, apresentou-se diante de mim aquela cruz que tinha visto e as outras vezes. Eu tomei-a e estendi-me sobre ela. Enquanto estava assim, abriu-se o céu, e dele desceu o evangelista João, e trazia a cruz que Jesus me tinha indicado. A rainha mãe e muitos anjos, quando chegaram junto a mim, tiraram-me de cima daquela cruz e puseram-me sobre a que me tinham trazido, muito maior. Um anjo tomou aquela cruz de antes e a levou ao céu. Depois disso, Jesus, com suas próprias mãos, começou a me pregar sobre aquela cruz. A mamãe rainha me assistia. Os anjos e João proporcionavam os pregos. Meu doce Jesus mostrava tal alegria e alegria ao crucificar-me. E só por dar essa alegria a Jesus, não só teria sofrido a cruz, mas outras penas ainda. Me parecia que o céu fazia uma nova festa por mim ao ver contente Jesus. Muitas almas do purgatório foram libertadas, embarcando no voo para o céu. E alguns pecadores foram convertidos, porque meu divino esposo a todos fez partícipes do bem de meus sofrimentos. Além disso, quem pode dizer as dores intensas que sofri ao estar bem estendida sobre a cruz e ao serem transpassadas as mãos e os pés com os pregos? Mais especialmente nos pés era tanta atrocidade das penas que não podem ser descritas. Quando terminaram de me crucificar e eu me sentia nadando no mar das penas e das dores, a mamãe rainha disse a Jesus: meu filho, hoje é dia de graça. Quero que lhe compartilhe todas as suas penas. Não fica mais que lhe atravesse o coração com a lança e renove a coroação de espinhos. Uau, né? Então Jesus tomou a lança e me transpassou o coração de lado a lado. Os anjos tomaram uma coroa de espinhos muito grossa, densa, a deram na mão da Santíssima Virgem e a própria Mãe do Céu mesma cravou na minha cabeça. Nossa! Que dia memorável foi para mim, de dores, sim, mas também de felicidade, de contentamento, de penas indizíveis, mas também de alegrias. Basta dizer que era tanta força das dores que Jesus todo esse dia não se moveu de meu lado para sustentar minha natureza
e desfalecia pela intensidade dos sofrimentos. Aquelas almas do purgatório que tinham voado para o céu desciam junto com os anjos e rodeavam minha cama, me recriando com seus cânticos e agradecendo afetuosamente que por meus sofrimentos as havia liberado das penas do purgatório. Olha, que lindo. Nossa, me encostou a garganta agora. E sucedeu que, tendo passado 5 ou 6 dias daquelas penas tão intensas, com grande aflição minha, começaram a diminuir as dores. E então pedi ao meu amado Jesus que me renovasse a crucificação. E ele, às vezes, cedia e às vezes não. Tinha prazer em me transportar aos lugares santos e me participava as penas de sua dolorosa paixão. Agora a coroação de espinhos, agora a flagelação, agora levava a cruz ao Calvário e outra hora a crucificação. Às vezes um mistério por dia e às vezes tudo num dia só, segundo ele gostava. E isto era para minha alma de grande dor e contentamento. Mas me resultava amarguíssimo quando mudava a cena. E em vez de sofrer, eu era espectadora de ver sofrer o meu amadíssimo Jesus as penas da dolorosa paixão. Há quantas vezes eu estava no meio dos judeus, junto com a mãe rainha, para ver o meu amado Jesus sofrer, assim como é verdade que é mais fácil sofrer a si mesmo do que ver a pessoa amada sofrer. Outras vezes, renovando, meu doce Jesus, estas crucificações, recordo que me disse: amada minha, a cruz faz distinguir os réprobos dos predestinados. Bem como no dia do juízo, os bons se alegrarão ao ver a cruz. Assim, desde agora, se pode ver se algum se salvará ou se perderá. Se ao apresentar-se à cruz, a alma a abraça, a leva com resignação. Com paciência beija e agradece a mão que a envia. É sinal de que é salvo. Se ao contrário, ao apresentar-se à cruz se irritam, a desprezam e chegam até me ofender, pode dizer que é um sinal de que essa alma se encaminha pela via do inferno. Assim farão os réprobos no dia do juízo, que ao ver a cruz se afligirão e blasfemarão. A cruz diz tudo. A cruz é um livro que, sem engano, e a claras notas te diz e te faz distinguir o santo do pecador, o perfeito do imperfeito, o fervoroso do morno. A cruz comunica tal luz à alma que desde agora não só faz distinguir o bom do réu, senão faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso no céu, quem deve ocupar um posto superior ou um posto menor. Todas as outras virtudes estão humildes e reverentes diante da virtude da cruz, e enxertando-se com ela recebem maior brilho e esplendor. Então, um trecho incrível aqui. Eu só vou pegar um pouquinho de água porque tá me coçando a garganta. Aí já continuo. Então, eu vou fazer uma meditação breve, né? Mas porque a intenção é falar do purgatório, tá? Aqui, no caso, é o momento do livro do céu que a Luísa vai passar pela crucificação pela primeira vez. E então ela estava escolhendo várias cruzes. Lá no Calvário, Jesus levou ela, né? Tirou ela do corpo, levou com só a sua alma. E ela foi com Jesus lá no Monte Calvário. E lá tinha várias cruzes e ela escolheu uma dessas cruzes. Mas ela
né, tentava colocar-se em cima da cruz, mas não conseguia encaixar. Aí João, o evangelista João, trazia uma cruz. Ah, não, um anjo aqui, ó. Aí a rainha mãe, muitos anjos, quando chegaram a mim, tiraram-me de cima daquela cruz que o São João tinha indicado, que eu tinha indicado, não sei, né? E puseram-me sobre a que me tinham trazido, muito maior. Ah, tá, João trouxe uma cruz que Jesus tinha indicado. Então tiraram da outra cruz e colocaram ela sobre a cruz que João tinha trazido, que era muito maior. E um anjo tomou aquela cruz de antes e a levou para o céu. Então pegou a cruz anterior que a Luísa tinha escolhido e levou ao céu. Aí quando eu estava lendo esse trecho, Jesus falou assim que a cruz que mais vale a pena é a cruz quando Jesus manda a cruz. Quando é Ele que manda, é melhor do que a cruz que é você que escolhe, né? Se você escolhe passar por alguma penitência, né, um jejum, você escolhe o jejum que você vai fazer, para você é simples, para Jesus não agrada às vezes. Mas só que quando é uma cruz que o Jesus manda para você, que veio, né, pela divina vontade, pela ação de Deus, algo que você não esperava, é essa que tem valor. E essa dói. Essa dói. Essa aí é complicado, gente. A gente tem que estar atento o tempo todo, porque dificuldade, sofrimento tem toda hora, todo momento. Tem vezes que a gente não quer passar por isso. Tem dias que você não, parece que tem dias que você não está preparado para passar pela cruz. E acontece alguma coisa tão boba que você xinga. Ah, não queria passar por isso hoje. Né? Então tem que tomar cuidado, né? Então, é as cruzes do dia a dia. Depois disso, Jesus, com suas próprias mãos, começou a me pregar sobre a cruz. Então, tem gente que pode achar estranho, né? Como que pode Jesus pregar uma pessoa na cruz? É uma coisa louca. É louco mesmo. Mas aqui é real. Aconteceu. E a Nossa Senhora ainda ajudava. Os anjos de João também ajudavam, davam os pregos para Jesus. E Jesus fazia isso com muita alegria, muita alegria. Então tem gente que não vai entender esse Jesus. Esse é o Jesus da divina vontade. Se você não conhece Jesus, estou te apresentando o verdadeiro Jesus. O Jesus que ama a cruz, muito mesmo, ama muito a cruz. Esse é o Jesus verdadeiro. Aquele que correu para a cruz, que desejou a cruz e que nos dá a cruz. E que falou: quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Né? E parecia que o céu fazia uma nova festa por mim e ao ver contente Jesus. E aí, o que fala do purgatório é que nesse momento em que ela foi crucificada, muitas almas do purgatório foram libertadas, indo para o céu. E depois elas vieram descendo do céu junto com os anjos. Aquelas almas do purgatório que tinham sido libertadas, desceram junto com os anjos e rodeavam a cama de Luísa, recriando com os seus cânticos e agradecendo afetuosamente que por meus sofrimentos as havia liberado daquelas penas. Então esse é o trecho que fala sobre o purgatório no volume 1. E é muito interessante, né, o que Jesus faz, né? Que a Luísa, foi nesse período em que a Luísa escreveu as 24 horas da paixão, porque muitas e muitas vezes ela foi levada para poder ver o mistério da paixão. Às vezes era um mistério por dia. Então, às vezes era um mistério por dia. Então, ela via só a hora 1 de Jesus. E experimentava aquele momento da paixão, a hora 1. Aí teve outro dia que ele era só a hora 2 dos 24 horas da paixão. Então, foi aí que ela passou com Jesus e rezou aquelas orações e escreveu aquelas orações para nós, né? Que a gente medita hoje as 24 horas da paixão. Foi nesse momento ali, nesses acontecimentos, nessas indas e vindas de Jesus,
que ela participava das penas de sua dolorosa paixão, e ela teve o conteúdo para poder escrever para nós, né? As 24 horas da paixão. E ele fala uma coisa que é muito séria. Amada minha, a cruz faz distinguir os réprobos, né? As pessoas condenadas das pessoas eleitas. Os réprobos dos predestinados. Réprobos é aquelas pessoas que estão caminhando para a condenação. Predestinado é aquelas que estão caminhando para a salvação. Então, a cruz faz distinguir aqui na terra a pessoa que já aqui na terra está destinada à condenação e a pessoa que já está destinada à eleição de ser salva. E no juízo, no dia do juízo, os bons se alegrarão ao ver a cruz. A pessoa, os bons se alegrarão ao ver a cruz. Assim, desde agora se pode ver se alguém se salvará ou quem se perderá. Então, em vida, já é possível saber se você vai se salvar ou vai se perder. Difícil, hein, gente? Difícil. Né? Difícil. Ai, mas aí, Aline, acontece uma coisa comigo, eu já tenho que dar um sorriso para a cruz? Não é assim. Não é assim. Você não vai dar um sorriso para a cruz. Na hora que você vê a cruz, você vai falar: ai, meu Deus, não acredito. Chegou a cruz. Não estava esperando, mas veio uma, né? E aí depois você fala assim: tá bom. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Entendeu? Mas no primeiro momento, ai, até falo um palavrão. Mas depois, tá bom, Jesus. Entendi. Entendeu? É assim. Depende não da hora que você vê a cruz, depende de como você depois entende que ela veio, né? Porque na hora que vem a cruz, ela é ruim. Ela tem que ser ruim, senão não é cruz, né? Então precisa você entender isso. Então não fique pensando assim: ai meu Deus, se eu ver a cruz e eu já ficar nervosa com a cruz, eu vou pro inferno. Não, não é assim. Você tem que ficar nervoso com a cruz. Se você não ficar nervoso com a cruz, não é cruz, né? Não vai ser cruz, né? Não tem que ficar nervoso com a cruz, tem que falar uns palavrões. Ai, credo, meu Deus, chegou. Ui, vai chorar, faz parte. Se não chorar, não tem cruz, não é cruz. Mas depois que tá no meio da cruz, que tá ruim a cruz, você fala: tá bom, Jesus, valeu, brigadão aí pela cruz. Aí você toma posse da cruz. O problema é aquela pessoa que ela vê que a cruz chegou, faz um palavrão e ainda depois fica até o fim falando palavrão. E fica até o fim xingando Jesus. Se xinga Jesus, mas sacanagem, eu não merecia. Eu não merecia, eu fui bom, eu fui bom, eu fui bom, eu fui bom. Por que o Senhor me mandou cruz? Por que o Senhor mandou cruz? Aí esse aí tá fritz. Esse aí é que tá fritz, né? Perigoso demais, né? E como eu vou falar mais do purgatório, não vou falar de cruz tanto, mas eu aproveitei aqui para falar um pouquinho aqui. Então vamos pro volume 2. Assim, parecia que Jesus me purificava e ordenava tudo, depois derramava como um rio de mel de seu coração no meu. E com esse mel regava todo o meu interior, de modo que tudo o que estava em mim ficava ordenado, unido com a marca da caridade. Depois disso, me senti saindo de mim mesma para os céus, junto com meu amado Jesus. Parecia que tudo lá estava em festa. Céu, terra e purgatório, todos estavam inundados de uma nova alegria e júbilo. Muitas almas saíam do purgatório e, como raios, chegavam ao céu para assistir à festa de nossa Rainha Mãe. Também eu me punha no meio daquela imensa multidão de pessoas, isto é, de anjos santos e almas do purgatório, que ocupavam aquele novo céu que era tão imenso que o nosso que vemos comparado com aquele me parecia um pequeno buraco. Nossa. Muito mais do que tinha a obediência do confessor. Mas enquanto olhava, não via outra coisa que um sol luminosíssimo, e espargia raios que me penetravam toda de lado a lado, e me tornavam como um cristal, tanto que se descobriam muito bem os pequenos defeitos e a infinita distância que há entre o Criador e a criatura. Tanto mais que aqueles raios, cada um tinha sua marca. Um delineava a santidade de Deus, outro a pureza, outro a potência, outro a sabedoria e todas as outras virtudes e atributos de Deus.
Assim que a alma, vendo seu nada, suas misérias e sua pobreza, se sentia aniquilada e, em vez de olhar, prostrava-se com o rosto na terra ante aquele sol eterno, ante o qual não há ninguém que possa estar frente a ele. Então, aqui é o momento de uma festa de Nossa Senhora, né, que deve ser da Assunção de Maria, e que nessa festa, né, ela foi participar dessa festa, Jesus levou ela lá, e ela viu que nesse dia da festa de Maria, e normalmente todas as festas de Nossa Senhora, né, tem muitos sufrágios pelas almas do purgatório. Então é comum que muitas almas do purgatório saiam do purgatório e vão chegando ao céu para assistir às festas de Nossa Senhora, porque a Nossa Senhora pede de presente as almas do purgatório, né? Então, muitas almas do purgatório novas que chegam no céu nos dias de festa para Nossa Senhora. Então, é isso que está revelando nesse trecho e que é bem comum acontecer de verdade no céu. Amém? Então, vamos passar para frente. Então, depois de haver derramado lágrimas amarguíssimas todo dia, na noite, encontrando-me em meu estado habitual, meu sempre benigno Jesus veio. E eu, obrigada pela obediência, lhe disse: Senhor, não pode vir, porque a obediência não quer. Então, é o momento em que o confessor fala que ela tem que negar a vinda de Jesus. Ela está passando por um momento assim. E ele, compadecendo-me e querendo fortalecer-me nos sofrimentos em que me encontrava, com a sua mão criadora, marcou a minha pessoa com um grande sinal de cruz e foi embora. Mas quem pode dizer o purgatório em que me encontrava? O pior era que não podia me lançar para o meu sumo e único bem. Assim, eu era negada a pedir e desejar Jesus. Ó almas benditas do purgatório, se lhes é permitido pedir, desejar, lançar-se ao sumo bem, só que lhes é proibido tomar posse dele. A mim, não, a mim era negado mesmo este consolo. Então ela está falando aqui, né, que ela está no purgatório porque ela quer Jesus e ela tem que mandar Jesus embora. E ele quer vir ver ela. E ela tem que mandar ele embora porque o confessor que obrigou ela, pela obediência, a mandar Jesus embora. E foi uma coisa que Jesus que permitiu, né? Jesus que iluminou o confessor para fazer esse processo, né? Para desapego de Jesus, para ela desapegar de Jesus, né? Para poder fazer um desapego de Jesus. Que é uma coisa sagrada para a alma também, passar por essa cruz de desapegar-se de Jesus, né? Mas quem pode dizer o purgatório em que me encontrava? O pior é que eu não podia me lançar, né? Correr para o meu bem que estava vindo até mim. Jesus estava vindo, né? E eu tinha que mandar ele embora. E as almas benditas do purgatório, lhes é permitido chamar, desejar muito Jesus, mas ele não pode vir ficar com elas, né? No meu caso, Jesus pode vir ficar comigo, mas só que eu que tenho que mandar ele embora. E no caso delas, elas podem chamar Jesus, mas é ele que não pode vir. Então é por isso que a ela era negado este consolo. Então toda noite não fiz outra coisa que chorar. Quando minha débil natureza não podia mais, o amável Jesus voltou em atitude de querer falar comigo. E eu, em seguida, recordando a obediência de que quer reinar sobre tudo, né? A obediência quer reinar sobre tudo, lhe disse: Amada vida minha, não posso te atender, não posso falar contigo, não venha, porque a obediência não quer. Se queres fazer entender a tua vontade, vai lá com o confessor, resolve isso com o confessor. Enquanto dizia isto, viu o confessor e Jesus se aproximando dele e disse: Isto é impossível, tenho as minhas almas tão submersas em mim que formamos uma mesma substância, eu e ela, tanto que não se distingue mais uma da outra. E assim como duas substâncias se unem, uma se transmite na outra e depois, embora se queira separá-las, é inútil até mesmo pensar. Assim é impossível que minhas almas possam estar separadas de mim. Então ele está falando que ela não pode estar separada dele porque ela está submersa nele, né? E havendo dito isto, já se foi, e fiquei mais aflita do que antes, e o meu coração batia tão forte que sentia abrir meu peito. Depois disso, não sei dizer como, encontrei-me fora de mim mesma e, esquecendo-me não sei como da obediência recebida, virei pela abóbada do céu chorando, gritando e buscando o meu doce Jesus. Ela esqueceu, né, que ela tinha, que não podia correr atrás de Jesus, coitada. Quando de repente o vi vir, lançando entre meus braços, todo cheio de amor e definhando, mas logo me lembrei do mandato recebido e lhe disse: Ai, Senhor, não me queiras tentar esta manhã, não sabes que a obediência não quer, né?
Ai, meu Deus do céu, misericórdia, ela esqueceu. E depois, quando ele veio para se beijar, para beijar ela e tal, ela teve que, ela lembrou, que judiação, gente, que dó, meu Deus, que judiação, né? Misericórdia, é isso, né? Ela tá sofrendo a dor das almas do purgatório, então praticamente é isso que ela tá sofrendo, e ela falou das almas do purgatório aqui, né? Volume 3. Aí agora ela vai aceitar sofrer no purgatório para libertar as almas, algumas almas. Volume 3, no dia 28 de novembro de 1899. Meu amado Jesus veio, todo afável, parecia-me como um íntimo amigo que tem tantas formalidades para outro amigo para lhe demonstrar seu amor. E as primeiras palavras que me disse foram: amada minha, se tu soubesses quanto te amo. Sinto-me extremamente atraído a amar-te. As minhas próprias demoras em vir forçam-me e são novas causas de me fazer vir e encher-te de novas graças e carismas celestes. Se você pudesse entender o quanto te amo, seu amor comparado ao meu apenas o perceberia. E eu, meu doce Jesus, é verdade o que dizes, mas também eu sinto que te amo muito. E se tu dizes que meu amor comparado com o teu apenas se apercebe, isto é porque teu poder é sem limites e o meu é limitado, e portanto posso fazer por quanto de ti mesmo me vem dado. Assim é verdade que quando tenho vontade de sofrer mais para demonstrar-te principalmente o meu amor por ti, se tu não me concedes os sofrimentos, não está em meu poder sofrer, e estou obrigada a resignar-me mesmo nisto, e ser esse ser inútil que por mim sempre fui. Mas em ti está todo o poder, o mesmo sofrer, e em qualquer maneira que queiras manifestar-me teu amor, podes fazê-lo. Amado meu, dai-me poder e te farei ver quanto sei fazer por amor teu. Porque na medida em que me dás, nessa mesma medida te darei. Então ela acha que para amar Jesus é só sofrendo, né? Só sofrer já resolve. Ai, meu Deus do céu, ela não sabe amar Jesus de outro jeito, só sofrendo. Ele ouvia com grande prazer o meu falar disparatado, e quase querendo pôr-me à prova, me transportou para fora de mim mesma, perto de um lugar profundo, cheio de fogo líquido e tenebroso. Dava horror e espanto só de vê-lo. Jesus me disse, então o purgatório é um lugar cheio de fogo líquido e tenebroso. Dava horror o purgatório e espanto só de vê-lo. Lugar profundo, me levou para um lugar profundo, em alma, né? Levou ela num lugar profundo, cheio de fogo líquido e tenebroso, que dava horror e espanto só de vê-lo. E Jesus disse: este lugar é o purgatório, e muitas almas estão concentradas neste fogo. Nossa. Tu irás a esse lugar para sofrer para libertar aquelas almas que me agradam. E isto farás por amor de mim. Eu imediatamente, embora eu tremia um pouco, eu disse: tudo por amor de você, eu estou pronta. Mas você deve vir comigo. De outra forma, se você me deixar, não deixá-lo encontrar mais, então você me fará chorar muito. E ele fala: mas se eu vou contigo, qual seria este purgatório? Essas penas com a minha presença para ti se trocariam em alegrias e em contentamentos. Certo, né? Que lógica tem, né? E eu sozinha não quero ir. Sozinha não quero ir. E além disso, enquanto estivermos nesse fogo, tu estarás atrás de minhas costas. Assim não te vejo e aceitarei este sofrimento. É espertinha. Assim fui àquele lugar cheio de trevas, um lugar cheio de trevas. E ele me seguia por trás, e eu, por temor de que me deixasse, segurei-lhe as mãos, tendo-as estreitadas nos meus ombros. Tendo chegado abaixo, quem pode dizer as penas que sofriam aquelas almas? Tadinhas, né? Certamente são inenarráveis a pessoas vestidas de humana carne. Então, ao ir eu a esse fogo, este se apagava e se apagavam as trevas. E muitas almas saíam, outras ficavam aliviadas. Depois de ter estado perto de um quarto de hora, saímos. Uns 15 minutos que ela ficou? 20 minutos. E Jesus se lamentava, e eu rapidamente lhe disse: diz-me, meu bem, por que te lamentas? Minha querida vida, talvez tenha sido eu a causa, porque não quis ir sozinha a esse lugar de penas?
Diga-me, sofreu muito ao ver essas almas sofrerem? O que você sente? Ela perguntou para Jesus o que ele sente quando vê as almas sofrendo muito. E ele fala, minha querida, ele falou isso para Santa Faustina também, né? Minha querida, sinto-me todo cheio de amarguras, tanto que não posso conter mais. Estou prestes a derramá-las sobre a terra. Oh, não, meu amor, derramarás em mim, não é verdade? E aproximando-se de sua boca, derramou um licor amargo em tanta abundância que eu não podia contê-lo. E lhe pedi a ele mesmo que me desse a força para o sustentar. De outra maneira, o que não havia deixado fazer o nosso Senhor teria feito eu, derramá-lo sobre a terra, e fazer isso me incomodava muito. Porém, parece que me deu força, se bem que fossem tantos os sofrimentos que me sentia desfalecer, mas Jesus me tomando entre seus braços, me sustentava e me dizia: contigo há que ceder por força. De volta tão molesta que me sinto quase com a necessidade de te contentar. Então eu achei muito interessante que ele foi junto com a Luísa, né, pro purgatório, né? Como ele faz a vontade dela, né? Fiquei assim, meu Deus do céu. Não, eu só vou se o senhor for comigo. E ele vai. Né? Mesmo sendo um lugar horrível para ele, ele foi, sabe? Eu fiquei encantada, assim, com isso. Né? Eu acho interessante isso. Com as outras santas não é assim, né? Nunca ouvi falar que ele ia junto, não. Porque sempre era o anjo da guarda que ia junto. Mas com a Luísa, ele foi, né? Que interessante isso. Que interessante. É tão insuportável para ele, e ele foi mesmo assim. Então, é muito interessante Jesus ter ido, né? E aí aqui ela narra bem, né, o purgatório como é um lugar horroroso, né? Olha que interessante, né? Que é um local profundo, cheio de fogo líquido e tenebroso, que dava horror e espanto só de vê-lo. Aí Jesus fala, e muitas almas estão concentradas neste fogo líquido. Tu irás a esse lugar a sofrer para libertar as almas que me agradam. Então tem almas lá que agradam Jesus. E isto o farás por amor de mim. Aí ela tremia um pouco, né? Aí ele pergunta pra ela, ele fala, mas qual seria o purgatório se eu vou com você? Aí, se eu for com você, você vai olhar pra mim, vai ser um local de alegria e contentamento. E aí ele vai atrás dela, fica atrás dela pra ela não ver, fica nas costas, né? Assim não te vejo e aceitarei este sofrimento, né? Então, ao ir a esse fogo, ele se apagava, né? E ela falou assim, um local. Aí ele falou, tendo chegado abaixo, quem pode dizer as penas que sofriam aquelas almas? As almas sofriam muito, muito mesmo lá no purgatório. Certamente são inenarráveis, são sofrimentos inenarráveis. Há pessoas vestidas de carne humana. Então não queira ir pro purgatório, gente, não queira ir, né? Vamos viver na divina vontade. Então, ao ir eu a esse fogo, este se apagava, porque ela sendo filha da divina vontade, o fogo se apagava. Se apagavam as trevas. Olha que interessante, né? E muitas almas saíam e outras ficavam aliviadas com a minha presença lá, né? Isso que ela quis dizer. Eu ter ficado lá por um quarto de hora. Um quarto de hora, seus 20 minutos, mais ou menos. Saímos e Jesus se lamentava. Ou 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E eu rapidamente, 15 minutos, lhe disse, por que te lamentas, minha querida vida? Perguntou ele para Jesus, né? Você sofreu muito ao ver essas almas? O que você sente? Ele fala, sinto-me todo cheio de amarguras. Ele sofre muito no lugar que ele não gosta, né? Ele fala assim que meu amor não deseja isso, mas a justiça o exige. Ele falou para Santa Faustina, né? Meu amor não deseja o purgatório, mas a justiça que existe. E aí ele ficou cheio de amarguras por ver as almas do purgatório e judiação. Ele não gosta de ver a gente sofrendo no purgatório, gente. Ele não quer que a gente sofra no purgatório. Então, tente evitar de ir pro purgatório, meus irmãos, minhas irmãs, né? Vamos viver aqui o sofrimento da cruz aqui, amar a cruz aqui, né? Vamos dar a nossa vontade humana aqui para Jesus. Vai ser tão melhor assim, né? Ainda todo mundo pode fazer isso, né? Convido as pessoas para viverem na divina vontade, se consagrarem a viver na divina vontade, só para não ter que ir pro purgatório. Vamos lá, continua o volume 3, Encontro com uma alma do purgatório, dia 11 de março de 1900. Continua quase sempre o mesmo. Esta manhã via o bom Jesus mais aflito do que de costume, ameaçando com uma mortandade de gente. E vi em certos lugares que muitos morriam. Depois passei pelo purgatório e, reconhecendo uma amiga falecida,
Lá no purgatório, ela reconheceu uma amiga falecida. Perguntava-lhe várias coisas sobre o meu estado, especialmente se é a vontade de Deus este estado, né, de vítima. Se é verdade que é Jesus que vem mesmo, ela estava com dúvida ainda, ou era o demônio. Porque ele dizia: como tu te encontras diante da verdade e conheces com clareza as coisas, sem que possas enganar-te, podes me dizer a verdade sobre as minhas circunstâncias. Estava falando que as almas do purgatório se encontram diante da verdade, né? Realmente, elas estão mesmo diante da verdade, né? Por isso que elas se sentem tão culpadas e se mantêm lá no purgatório, né? E ela me disse: não temas. A alma do purgatório conversou com a Luísa, amiga dela falecida. O teu estado é a vontade de Deus, e Jesus te ama muito, por isso manifesta-se a ti. Aí ela ficou mais animada, né, pelo jeito, né? Dizendo-lhe algumas das minhas dúvidas. Pedi-lhe que visse ante a luz da verdade se eram verdadeiras ou falsas as dúvidas dela, e fizesse-me a caridade de me vir dizer, e que se o fizesse, eu em recompensa mandava-lhe celebrar uma missa em sufrágio, e ela acrescentou. Olha, ela é negociadora, hein? A Luísa é negociadora, hein? Se o quer o Senhor, porque nós estamos tão imersos em Deus que não podemos sequer mover as pestanas, se não concorre Ele. Nós habitamos em Deus como uma pessoa que habitasse em outro corpo. Elas habitam em Deus lá no purgatório, né? Habitam em Deus. E o sofrimento tão grande, mas é lá em Deus que elas estão habitando, lá no purgatório, né? Como uma pessoa que habitasse em outro corpo, que tanto pode pensar, falar, ver, agir, caminhar, porque ele é dado por aquele corpo que a circunda por fora. Porque em nós não é como em vós que tendes o livre-arbítrio. A própria vontade terminou. Lá as almas do purgatório não têm livre-arbítrio. A vontade delas terminou. Nossa vontade agora é só a vontade de Deus. Dela vivemos. Nela encontramos todo nosso contentamento. E ela forma todo o nosso bem e nossa glória. E mostrando uma satisfação indescritível por esta vontade de Deus, nos separamos. Olha que interessante que a alma fala do purgatório, gente. Que elas estão em Deus, mesmo sendo um local tão sofredor, elas estão em Deus, estão dentro de Deus, como se estivesse num corpo de Deus, num outro corpo. Né? Habitamos em Deus, fora de nós, né? Fora do nosso corpo, estamos em Deus. Né? Estamos em Deus, nós habitamos em Deus, como uma pessoa que habitasse em outro corpo, que tanto pode pensar, falar, ver, agir, caminhar, como porque ele é dado por aquele corpo que a circunda por fora. Porque em nós não é como em vós que tendes o livre-arbítrio. A própria vontade nossa terminou, então elas não têm a vontade humana mais, né? Porque perderam o corpo, agora estão vivendo em Deus. Elas podem falar, ver, agir, caminhar, né? Porque é dado aquele corpo que a circunda por fora. Né? Esse corpo divino. Nela encontramos todo o nosso contentamento, a vontade de Deus, né? Nós vivemos a vontade de Deus. Então a Luísa estava com algumas dúvidas sobre a vontade de Deus e ela respondeu sobre a vontade de Deus. Então, falando que a vontade de Deus, elas vivem na vontade de Deus. Dela vivemos, nela encontramos toda a nossa felicidade e ela forma todo o nosso bem, toda a nossa glória. Então a Luísa perguntando se é verdade tudo isso que Jesus fala para ela da vontade divina. Que interessante, né? Olha quanta informação que a alma do purgatório pode trazer pra gente. Mas é a alma do purgatório, não é o demônio, não. Porque eu não confio muito nos demônios, não. Quando é exorcismo, que eles falam que o demônio fala a verdade, eu não acredito. Tem muita coisa que eu não acredito que o demônio fala a verdade. Que ele é obrigado pela obediência, eu acho que ele sempre fala a verdade misturada com mentira. Sempre aumenta um pouco pra mentira, sabe? Eu acho. É muito estranho. Mas aqui é a alma do purgatório mesmo. Aqui a Luísa conversou com uma alma do purgatório que está em Deus, que está vivendo em Deus. Né? E a Luísa está lá no purgatório. Ela foi lá no purgatório, viu a mulher lá. Né? Tá vendo? E a mulher falou, aí a Luísa falou, como tu te encontras diante da verdade? É verdade, lá no purgatório a pessoa se encontra diante da verdade. E conhece com clareza as coisas. A Luísa sabe tudo, menina, porque Jesus ensinou a ela, né? Sem que possas enganar-te, podes dizer-me a verdade sobre as minhas circunstâncias. Ela disse, não tenha medo. O teu estado de vítima é a vontade de Deus. E Jesus te ama muito, por isso manifesta-se a ti. Então a alma do purgatório sabe muita coisa. Ela sabe o que é a vontade de Deus.
E sabe que Luísa é muito amada por Deus, então ela sabe muita coisa, tá vendo? Interessante, né? Aí ela vai e fala, então me responde mais algumas coisas aí que eu vou fazer uma missa para você, celebrar uma missa para você. Se o quer o Senhor, porque nós estamos tão imersos em Deus, olha lá. Se o quer o seu estado, porque na vontade divina, é porque nós estamos tão imersos de Deus que não podemos sequer mover os nossos olhos se não concorre Ele, se Ele não quiser. Nós habitamos em Deus como uma pessoa que habitasse num outro corpo, que tanto pode pensar, falar, ver e agir, caminhar, porque Ele é dado por aquele corpo que a circunda por fora. Então elas podem mexer, se mexer, pensar, falar, né? Já li isso aí. Porque em nós não é como em vós que tem o livre-arbítrio, a nossa própria vontade humana acabou. Nossa vontade agora é só a vontade de Deus. Dela vivemos, nela encontramos todo o nosso contentamento e ela forma todo o nosso bem e nossa glória. Muito bom, muito bom. Glória a Deus. Continuação. Volume 3, 21 de julho de 1900. Necessidade de purgação. Vamos ver. Depois de ter passado um dia adormecida e tão sonolenta que não sabia de mim mesma, e tendo recebido a comunhão, me senti saindo de mim mesma e não encontrando o meu único e sumo bem, comecei a girar e girar, chegando ao delírio. Enquanto fazia isso, senti uma pessoa entre os braços toda a noite, sem poder ver quem era. Então, não podendo resistir mais, rasguei aquele véu e vi meu suspirado. Tudo, Jesus. Ao vê-lo, senti que queria irromper em reclamações e desatinos. Mas Jesus, para acabar com minha impaciência e meu delírio, me deu um beijo. Esse beijo me infundiu a vida e a calma. Acabou toda a minha impaciência. Tanto que não soube dizer nada mais. Então, esquecendo todas as minhas misérias e tendo muitas, lembrei-me das pobres nações e disse a Jesus: apresse-se, livre tantos povos de destroços tão cruéis. Vamos juntos àqueles lugares onde acontecem tais coisas, a fim de que reanimemos e consolemos aqueles pobres cristãos que se encontram em estado tão triste. E ele disse: minha filha, não quero levar-te, porque teu coração não resistiria a ver matança tão dilacerante. Nossa, deve ser um lugar horroroso, né? Destroços tão cruéis. Lembrei-me das pobres nações, deve ser África, lugares assim, na Ásia, que tem perseguição de cristão e tudo mais, né? E livre tantos povos dos destroços tão cruéis. Deve ser lugar que tem muita guerra, muita perseguição de cristãos, né? Vamos juntos àqueles lugares onde acontecem tais coisas, né? Tais coisas que é perseguição, a fim de que reanimemos e consolemos aqueles pobres cristãos que se encontram em estado tão triste. Então, esse é um local, né, muito sofrido, né? Ou então até pode ser na Guerra Mundial também, né? Deixa eu ver quando, em 1900? Não, 1900 não é Guerra Mundial ainda. Então, deve ser algum local mesmo de sofrimento, de perseguições dos cristãos, ainda já tem, né? Sempre teve. Minha filha, não quero levar-te, porque teu coração não resistiria a ver matança tão dilacerante. E aí ela fala: ah, Senhor, mas como foi que permitiste isso? Aí ele fala: é absolutamente necessário para a purga em todas as partes, para a purgação na terra, tá vendo? Purgatório na terra. Porque no campo semeado por mim cresceram tantas ervas daninhas, os espinhos que se fizeram árvores. E essas árvores espinhosas não fazem outra coisa senão inundar meu campo de águas venenosas e pestilentas. E se alguma espiga se mantém intacta, não recebe outra coisa senão picadas e fetidez. Tá vendo? Se alguma espiga do cristão se mantém ainda intacta, fiel, ela não recebe outra coisa senão picadas e fetidez. Tanto que não podem germinar outras espigas, de tão difícil que está. Primeiro, porque lhes falta o terreno, ocupado por tantas plantas nocivas. Segundo, pelos contínuos furos que recebem e não lhes dão paz, né? Então, essas pessoas cristãs são muito perseguidas, são muito sofredoras, né? Eis a necessidade da matança, para extirpar tantas plantas más, e o derramamento de sangue para purgar meu campo de águas venenosas e pestilentas. Por isso não te queiras entristecer ao princípio, porque não só onde já ordenei os flagelos, mas em todas as outras partes se necessita essa purificação. Quem pode dizer a consternação do meu coração ao ouvir este falar de Jesus? Então de novo insisti que queria ir ver, mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu, e eu, ficando sozinha, tomei o caminho para ir. Mas agora encontrava um anjo que me fazia retroceder.
e agora as almas purgantes, tanto que fui obrigada a retornar em mim mesma. Então está falando de almas purgantes, está falando de purgatório, de purgação. Está falando de purgação, mas não está falando o que é o purgatório. Está falando de almas que estão purgando na terra, pelas perseguições. Tá vendo? Aqui, ó. Esquecendo todas as minhas misérias e tendo muitas, lembrei-me das pobres nações e disse a Jesus: apresse-se, livre tantos povos de destroços cruéis e castigos, livre os povos dos castigos. Vamos juntos àqueles lugares onde acontecem tais coisas, os castigos, a fim de que reanimemos e consolemos aqueles pobres cristãos que se encontram em estado tão triste de perseguição, de sofrimento, porque ele fala que é necessário, em todas as partes, essa purificação dos cristãos, porque no campo semeado por mim cresceram tanto as ervas daninhas, então cresceram ervas daninhas, espinhos que se fizeram árvores, espinhosos. Então assim, pessoas que são próprios cristãos, sendo difíceis de conviver com os outros, os que estão intactos, fiéis, junto com os que estão doentes, os que estão, no pecado, ofendendo a Jesus, Então, aí ele fala, cresceram tanto o joio no meio do trigo, e cresceu tanto o joio, a erva daninha, que virou espinho, que se fizeram árvores. Esse joio cresceu muito, se fez árvores espinhosas, e não fazem outra coisa senão tentar matar o trigo, inundar meu campo de águas venenosas e pestilentas, que se alguma espiga se mantém intacta, não recebe outra coisa senão picadas e fetidez. Então, assim, o joio cresceu tanto que o trigo pode ser destruído, pode ser diminuído o trigo que é a alma boa, cristã boa, pode se contaminar com o joio, se prejudicar com o joio, Tanto que não podem germinar outras espigas boas, de trigo. Primeiro porque lhes falta espaço, falta espaço para as espigas boas crescerem, para os trigos bons crescer, falta espaço para o trigo crescer, para os verdadeiros cristãos puros, santos crescerem, falta espaço para nascer outros. Ocupado por tantas plantas nocivas, olha só como que está a igreja, Segundo, pelos contínuos furos que recebem, que não lhes dão paz. Então, muito ataque, as vocações, não surgem novas vocações. Não surgem novas vocações pelos maus exemplos que nós temos, Eis a necessidade da matança para extirpar tantas plantas más e o derramamento de sangue para purgar meu campo das águas venenosas e pestilentas, que são o trabalho, que são o trabalho do joio, que são as obras do joio horroroso, da árvore do joio. Por isso, não te queiras entristecer ao princípio, nessa situação, porque não só onde já ordenei os flagelos, mas em todas as outras partes vai haver a purgação, vai acontecer a purgação. Quem pode dizer a consternação do meu coração ao ouvir este falar de Jesus? Então é complexo, E ela viu as almas purgantes, aquelas que estavam sendo purificadas, aquelas que iam morrer, Aí, volume 3 tem: a Luísa vai ao purgatório para aliviar o falecido rei da Itália. Então, um rei da Itália estava no purgatório. Vamos ver. Havendo passado alguns dias de privação e de amargura, em que o máximo vi Jesus alguma vez como sombra e relâmpago, esta manhã encontrei-me no máximo da amargura, e não só isso, senão como se tivesse perdido a esperança de voltar a vê-lo. Depois de ter recebido a comunhão, me parecia que o confessor colocava a intenção da crucificação. Então o bendito Jesus, para fazer-me obedecer, se mostrou e me participou suas penas. Enquanto isso, vi a rainha mãe, que me tomando me oferecia a ele a fim de que se acalmasse. E Jesus, tendo consideração da mãe, aceitou o oferecimento e parecia que se acalmava um pouco. Depois disso, a mãe rainha me disse, Nossa Senhora que pediu para ela: queres ir ao purgatório para aliviar o rei das penas horríveis em que se encontra? E ela disse: minha mãe, como tu quiseres. Ela obedece à mamãe do céu. Num instante me tomou e me transportou a um lugar de suplícios atrozes, todos mortais. Ali estava aquele miserável, que de um suplício passava para outro. Parecia que por quantas almas se haviam perdido por sua causa, o rei da Itália, Não sei se era, na época era rei, não sei.
Mas é um rei, tá falando que é rei, ou pode ser governante da Itália. Parecia que por quantas almas se haviam perdido por causa dele, tantas outras mortes ele devia sofrer. Nossa, gente, então olha só, perigo, né? Ser governante. Então, depois de ter passado eu por alguns daqueles suplícios, ele ficou um pouco mais aliviado. E a mamãe rainha me tirou desse lugar de penas e me encontrei em mim mesma. Tá vendo? Olha só. Ele tá salvo, mas ele tá lá no purgatório, coitado. Sofrendo demais por causa das almas que se haviam perdido por causa dele. Né? Por algum motivo, né? E outras tantas mortes ele devia sofrer. Nossa. Um lugar de suplícios atrozes, todos mortais, é o purgatório. Estava ali aquele miserável, que de um suplício passava para outro suplício. Parecia que por quantas almas se haviam perdido por sua causa, outras tantas mortes ele devia sofrer. Então, como que podem as pessoas falar que não tem purgatório, né? A minha mãe falou assim que estava ouvindo de manhã a Igreja Universal. O cara falou com tanta certeza que não tem purgatório e deu tantas explicações tão bonitas, né? Tão bem claras, assim, que a minha mãe acreditou nele. Minha mãe veio falar pra mim que achou que realmente não tem purgatório. Eu falei, calma, mãe. Peraí. Opa, daí eu expliquei pra ela o que é o purgatório direitinho, expliquei a necessidade do purgatório, né, e tudo mais. Mostrei para ela no livro do céu vários trechos que é um purgatório e tô fazendo esse vídeo por causa inspirado nela, né? Porque se ela tem essa dúvida, ela que é católica desde sempre, tem essa dúvida, imagina por causa de um pastor da Universal. Misericórdia. Volume 4. 14 de novembro de 1900. A rainha mãe conforta Jesus e transporta de novo ela para o purgatório. Nossa Senhora gosta do purgatório, hein, gente? Esta manhã, ao vir meu adorável Jesus, me transportou para fora de mim mesma e me pediu um consolo às suas penas. E eu, não tendo nada, disse: meu docíssimo amor, se estivesse a rainha mamãe, poderia reanimar-te com seu leite, porque eu não tenho outra coisa que misérias. Nesse momento veio a Santíssima Rainha e eu imediatamente lhe disse: Jesus sente a necessidade de um alívio, dá-lhe o teu docíssimo leite para que ele fique aliviado. Então nossa amadíssima mamãe lhe deu o seu leite, e meu amado Jesus bebê ficou todo aliviado. Depois, dirigindo-se a mim, me disse: me sinto confortado. Também você se aproxime dos meus lábios e beba parte desse leite que recebi de minha mãe, para que possamos ficar ambos reanimados. Assim o fiz, mas quem pode dizer a virtude daquele leite que saía a borbotões de Jesus, a goladas, né? E que tinha tanta que parecia uma fonte imensa, que embora bebesse todos os homens não diminuiria em nada. Depois disso, giramos um pouco pela terra e em um lugar parecia que estavam pessoas sentadas ao redor de uma mesinha que diziam: haverá uma guerra na Europa, e o que será mais doloroso é que será produzida por parentes. Jesus escutava, mas não dizia nada a respeito disso. Por isso não estou segura de se acontecerá ou não. Sendo julgamentos humanos muito mutáveis, né? Podem mudar, e o que hoje dizem, amanhã desdizem. Depois transportou-me para dentro de um jardim onde sobressaía um edifício grandíssimo, como se fosse um mosteiro, povoado de tanta gente que era difícil contá-lo. Meu adorável Jesus, à vista daquela gente, se virou de costas e se abraçou a mim, pondo sua cabeça apoiada em meu ombro junto ao pescoço, e me disse: minha querida, não me faça vê-las, senão sofreria muito. Nossa, ele não queria ver as pessoas nesse lugar. Também eu o abracei e, aproximando-me de uma dessas almas, disse: ao menos digam-me quem são. E ela respondeu: somos todas almas purgantes, e nossa libertação está condicionada à satisfação daqueles piedosos legados que deixamos a nossos sucessores. E como não se satisfazem, nós estamos obrigadas a estar aqui, longe de nosso Deus. Que pena é para nós, porque Deus é para nós um ser necessário, do qual não podemos prescindir. Sentimos uma contínua morte que nos martiriza num modo mais impiedoso. E se não morremos é porque nossa alma não está sujeita a isso. Assim que sofredores como estamos, sendo privados de um objeto que forma toda a nossa vida, imploramos a Deus que faça sentir aos mortais uma mínima parte de nossos sofrimentos, privando-os do que é necessário à manutenção da vida corporal, a fim de que aprendam por sua própria conta como é doloroso estar privado do que é absolutamente necessário. Nossa! Depois disso, o Senhor levou-me para outro lugar,
E eu, sentindo compaixão por aquelas almas, disse: como, ó meu bom Jesus, viraste o teu rosto para aquelas almas benditas que tanto suspiram, enquanto bastava só fazer-te ver para que ficassem livres das penas e ficassem beatificadas? Aí ele fala: minha filha, se eu me mostrasse a elas, como não estão ainda todas purgadas, não teria podido sustentar minha presença. E em vez de lançar-se elas em meus braços, confundidas, se teriam retirado, e não teria feito outra coisa que aumentar o meu martírio e o seu. É por isso que eu fiz assim, tá vendo? Se ele se mostrasse a elas, e elas ainda não estão purificadas, né? Elas iam sofrer muito, né? Iam sofrer muito. E não teriam feito outra coisa que aumentar o meu martírio e o seu. É por isso que eu fiz assim, depois desapareceu. Tá vendo? Então ele não pode aparecer para as almas purgantes que ainda estão sendo purificadas, né? E achei interessante que elas são almas purgantes e a libertação delas está condicionada à satisfação de piedosos legados que deixamos a nossos sucessores. Uau! Jesus! Tá vendo? Depende dos filhos, dos sucessores. Nossa, que judiação. Eu falei para minha mãe sobre isso, expliquei para ela que tem pessoas que estão no purgatório dependendo do perdão de alguém aqui da terra, de justiça feita aqui na terra, sabe? Nossa, eu falei para minha mãe que tem muita gente no purgatório condicionada a coisas daqui da terra que tem que acontecer aqui na terra. Aí eu falei: mãe, tem que acontecer o purgatório por causa disso também, né? Tem coisas que precisam ser resolvidas aqui na terra que não foram resolvidas em vida. Perdão, sabe? Que não recebeu, a pessoa não recebeu o perdão dos filhos, dos netos, alguma coisa assim, né? Está condicionada à satisfação daqueles piedosos legados, né? E promessas que fizeram também, né? Promessas que fizeram que os filhos deveriam completar essas promessas, né? Fazer, né, os advogados e tudo mais. Então, se a pessoa ela teve uma intenção, né, deixou essa intenção para ser realizada depois da morte, e aí tem que esperar para poder ir para o céu. Já pensou que loucura, meu Deus do céu? Nossa, gente, não vamos deixar a gente ser condicionado a nada, não. Já pensou se a gente vai para o purgatório e fica condicionado? Meu Deus do céu, o perdão de alguém da terra, alguma coisa assim. Que perigo a gente está correndo, meu Deus, de sofrer tanto, ficar sem Jesus. E eles estão sofrendo tanto. Ah lá, eles estão sofrendo tanto. E eles pedem, eles pedem que Deus castigue as pessoas da terra, deixando com que a gente passe, né, por alguma parte mínima das penas deles, que a gente pague algumas penas deles lá, aqui também na terra, tá vendo aqui, ó? É muito interessante, é revelação muito incrível. Ó. Somos todas almas purgantes e nossa libertação está condicionada à satisfação daqueles piedosos legados que deixamos aos nossos sucessores, né, filhos ou advogados, alguma coisa assim. E como não se satisfazem, nós estamos obrigados a estar aqui enquanto isso, longe do nosso Deus, que é uma pena para nós. Porque Deus é para nós um ser indispensável, né, do qual não podemos abrir mão. Sentimos uma contínua morte que nos martiriza no modo mais impiedoso. Judiação. Sentimos uma contínua morte que nos martiriza no modo mais impiedoso. Meu Deus do céu, misericórdia. E se não morremos, é porque nossa alma não está sujeita mais a morrer. Assim que somos sofredores, como estamos, sendo privados de um objeto que forma toda a nossa vida, Deus. Imploramos a Deus, então, que Ele faça sentir aos que estão vivos uma mínima parte de nossas penas, privando os vivos do que é necessário à manutenção da sua vida corporal, às vezes comida, né? A fim de que aprendam por sua própria conta como é doloroso estar privado do que é absolutamente necessário. Então, elas rezam para que Deus possa mandar castigo para as pessoas, cruz de desapontamento, castigos aqui na terra para os vivos, para que os vivos deem valor, né? E passem um pouquinho pelo que eles estão passando. Depois disso, o Senhor levou-me para outro lugar. E eu sentindo muita compaixão daquelas almas, porque Jesus virou as costas, né? Ele fala que minha filha, não me faça vê-las, senão sofreria muito. E ela fala assim: como, meu bom Jesus, viraste o rosto para aquelas almas benditas que tanto suspiram,
Elas são benditas porque elas estão salvas, mas elas estão sendo purgadas. Enquanto bastava só elas ver você, né, que eles ficariam livres dos sofrimentos e ficariam beatificadas. Aí ele falou assim, não, se eu me mostrasse para elas, como não estão ainda purificadas, não teria podido sustentar minha presença lá. E em vez de lançar-se entre os meus braços, confundidas, se teriam retirado, elas teriam que sair de perto de Jesus. E não teria feito outra coisa que aumentar minha dor e o seu, né? Que ia ver elas sofrerem muito, né? E aí ter que fugir de Jesus é muito ruim, isso aí, situação triste, né? Por isso que eu fiz assim e depois disso desapareceu. Então é isso. Tem mais, muito mais trechos do purgatório. Eu vou colocar aqui aos poucos e a gente vai seguindo, continuando essa série. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.